Muito bem, vamos lá para a nossa segunda aula sobre fundos de investimento. Se você perdeu a primeira, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você também poder assistir. E nesse projeto que é para levar você do zero absoluto a um investidor de muito sucesso. Mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal se esse conteúdo for relevante para você e também ativar as notificações. Eu vou deixar o meu site também aí ao fundo, pessoal, para facilitar também o nosso contato, a nossa interação, não só aqui pelo YouTube, mas também através do site. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou o Marcos Duarte, sou analista de investimentos. Estou aqui para tornar a sua vida mais fácil com relação à Bolsa de Valores. Olha só, Bolsa de Valores e mercado financeiro sem segredo para você. Vamos lá. Pessoal, vou dar uma recapitulada básica no que falamos até aqui. Primeira aula sobre investimentos na quarentena, investimentos em momentos de crise. Falei ali para você o porquê investir, expliquei ali as oportunidades que o mercado oferece nessa época, etc. e tal. Na segunda aula, que foi na verdade a aula 1, primeiro foi a apresentação, então na aula 1, falei ali para você e apresentei o mercado financeiro, principalmente a Bolsa de Valores, né? O porquê que as empresas abrem capital e como é que você investe. E você pode ter ali duas formas de pensar: a forma de investidor ali, acumulando patrimônio, e também a forma de trader, né? Ou a forma de especulador no mercado, onde você vai poder acompanhar ali e fazer toda a gestão financeira você mesmo, do seu próprio patrimônio, do seu próprio capital. Na outra aula, né, falei também sobre o comportamento dos preços. Então a gente analisou ali o preço de algumas ações e mostrei para você como é que você acompanha os gráficos, etc, etc. Na outra aula, né, que foi a aula 3, foi uma continuidade dessa segunda aula. A aula anterior foi sobre uma explicação e uma introdução sobre fundo de investimento. E agora eu vou mostrar para você os fundos, né? Como é que você escolhe, como é que você tem ali na prática a ideia de fundo de investimento. Antes de falar dos fundos e mostrar para você a lâmina dos fundos, pessoal, entenda o seguinte: todo investimento tem um risco, certo? Certo. Se você deixa o dinheiro embaixo do colchão, por exemplo, ele tem o risco de rasgar, de ser consumido ali pela traça, né, por algum inseto lá e comer o seu dinheiro. Se você deixa o dinheiro num investimento, na poupança, por exemplo, você corre o risco de o banco quebrar, de ter um confisco da poupança, né, alguma coisa assim, tá? De perder, o principal risco é o risco de perder dinheiro, né, ou de deixar de ganhar também. Quando você investe em ações, né, você tem o risco do próprio mercado, que é da oscilação dos preços. Quando você investe, por exemplo, em algo que é muito difícil você tornar esse investimento de volta em dinheiro, né, a gente fala que tem um risco de liquidez. Ou seja, é muito fácil, ou melhor, é muito difícil eu tornar o meu dinheiro num investimento e retornar esse dinheiro, esse investimento em dinheiro, né, transformar dinheiro em investimento, investimento em dinheiro. Quando você tem essa dificuldade, a gente fala que tem um risco de liquidez. Além disso, você tem outros riscos, né? Sejam eles na renda fixa ou na renda variável. Você tem o risco da taxa de juros, então, ou que também pode ser bem parecido com o risco de inflação. Então, vou te dar um exemplo lá. Vamos imaginar uma inflação de 5%. E aí você tem um investimento que te dá também 5%. Então, ou seja, você tem um investimento ali que está no 0 a 0, né? Ele só recompõe a perda que a inflação daria no seu dinheiro. Então você precisa ter um rendimento líquido acima da inflação. Então você pega, por exemplo, um título, nesse mesmo exemplo, vamos supor, uma inflação de 5% e um título que te pague 8%. Então olha só, você tem a recomposição do período da inflação e ganha mais 3% em cima. Você tem também o imposto de renda que impacta o seu investimento, né? Geralmente, principalmente para fundos de investimento, ele é regressivo. Você paga ali de 27,5%, isso aí vai regredindo até os 15%, mas tudo isso é assunto para outros vídeos que eu vou tratando aqui com você também. Estou já elencando e numerando para você aqui riscos possíveis de mercado. Tem a tal da marcação a mercado, que a galera entende isso com muita dificuldade, né? Marcação a mercado, pessoal, é o quanto o título vale hoje, agora, tá? Isso pode ser mais alto ou mais baixo com relação ao que ele valia, né? Então você vai ver sempre os fundos de investimento acompanhando cotações passadas. Você tem ali, por exemplo, os títulos do Tesouro Direto, que alguns são indexados ao IPCA, e você tem então o risco da inflação atrelado ao IPCA, outros indexados da taxa Selic, como eu falei, tá?
Aí você tem títulos, por exemplo, de renda fixa, né? Títulos ali indexados ao CDB, etc e tal. Por que eu estou te falando de todos esses riscos? Para a gente entender o horizonte ali de fundos, tá? Quando falarmos, por exemplo, ali de títulos que vão ter debêntures incentivadas, essas debêntures incentivadas vão trabalhar ali na ideia de um CDB, de um título privado, vai mexer mais com aquela parte de renda fixa, né? Que eu vou falar para você, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para a gente poder falar antes de falar dos fundos de ações propriamente dito. Falei dos fundos multimercados e falei do perfil. Então beleza. Turma, seguinte. Vamos falar agora dos fundos. Todo fundo, quando você entra em contato com o administrador, lembra que eu já te falei quais são os atores dos fundos, né? Ou com o custodiante ali que te oferece, mas seja, quando você está ali no ator do fundo que te oferece ali as informações do fundo, você tem acesso basicamente a algumas planilhas, vamos dizer assim, né? Alguns documentos do fundo que vão te tornar um pouco mais claro ou clara, né? A informação sobre aquele fundo. Vou dar uma olhadinha aí na tela. Olha só. Eu separei aqui no próprio site da Modal, tá, alguns fundos e peguei algumas lâminas para você acompanhar. Né? Eu sabia que ia cair minha conexão. Ó. Então eu já separei aqui para você na lâmina do fundo aqui. Ó. Olha só, quando eu tenho o olhar sobre fundos de investimento, eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com uma aplicação mínima, né, no fundo de investimento. Então o fundo me faz um fundo de investimento com aplicação mínima, com movimentação mínima, tá? A questão da liquidação do fundo, ou seja, eu compro hoje, quando esse dinheiro sai efetivamente da minha conta, sai em D mais zero, tá? A gente está falando em aplicação, é a entrada no fundo. A aplicação, estou aplicando dinheiro no fundo. Quando o dinheiro sai da minha conta em D mais zero, ou seja, hoje, né? No dia que eu faço a aplicação. A cota do fundo, né? Já falei que você é cotista do fundo quando você compra ele. Então você tem na cotização da aplicação também, ó, em D mais zero. Aí tem o valor da cota, que é essa ideia da marcação a mercado, que eu vou explicar para você em outros vídeos. E olha que legal. Taxa de administração é o quanto remunera-se o fundo, né? No caso o administrador, gestor e afins lá. O quanto o fundo cobra dos seus cotistas de taxa de administração. Pensa o seguinte, você não vai estar comprando ações diretamente, você não vai estar comprando os títulos, sejam eles imobiliários, né? Tem um fundo de investimento imobiliário, por exemplo. Você não vai estar comprando aquilo ali diretamente. Quem vai estar fazendo aquilo ali é o gestor do fundo. Tá? E o administrador vai estar ali negociando, tentando buscar seus interesses. Né? E esses caras são remunerados pela taxa de administração. E olha que legal. Taxa de administração, ela pode, nesse caso desse fundo aqui, ser variável, né? Pode ser variável, ela pode sair do 0,90 e ir até 1,5% ao ano. E olha, alguns fundos vão cobrar também uma pequena taxa de performance, né? Que é 20% do que excede a 100% do CDI. Ou seja, esse fundo em particular, lembra que eu te falei que ele tem um benchmark, né? Que ele tem um índice de comparação para a gente saber o desempenho dele, fundo, né? Com o desempenho médio do mercado. Então você tem, por exemplo, nesse caso aqui, junto com o CDI. Ou seja, se o fundo de investimento conseguir 20%, conseguir ultrapassar o CDI, o 100% do CDI, ele vai cobrar 20% de taxa de performance. Então não é 20% de taxa de administração, é taxa de performance. Então se o fundo desempenhar muito bem, ele vai trabalhar em cima dessa taxinha, que vale bastante a pena, né? Porque é um desempenho extra, né? É um ânimo extra para o gestor do fundo. Então, quanto mais ele fizer acima, nesse caso do CDI, melhor, né? Porque ele vai ganhar mais, consequentemente a gente cotista, né? O investidor cotista do fundo também vai ganhar mais. Então, entenda essa outra condição. Horários de negociação, pensa aqui, ó, tem um horário de negociação até 1h da tarde. Se você fizer investimento nesse fundo, por exemplo, às 3 da tarde, né, aplicação nas 3 da tarde, você só vai entrar no dia seguinte ou no próximo dia útil. Aí você tem o CNPJ e ó, a empresa gestora do fundo, nesse caso aqui a Novos Capital, beleza? Uma vez que você entendeu esse tipo de parâmetro, uma lâmina, um detalhe, né, uma resumida ali do fundo, vou passar por um outro aqui, ó, que eu separei também para você poder acompanhar. Deixa eu só descer aqui os slides. Ó, aqui. Você tem aqui agora, olha só,
um investimento, eu não separei nem o nome do fundo, mas é mais para você ter ideia da informação. A aplicação mínima desse fundo de R$100, a cotização e resgate, ó, um em D mais 0, outro em D mais 1. Então, ou seja, se eu pedir o resgate do fundo hoje, na verdade vai ser só cotizado amanhã, né? O resgate, aí tem o valor da cota. E olha só, esse fundo em particular não tem taxa de performance, né? Ele também é indexado ao CDI, mas, né, com benchmark aí, mas ele não tem taxa de performance, tá? Então é um outro parâmetro que você já está vendo para o fundo de investimento. O gestor aqui no caso é a Modal, tem o CNPJ, e olha que legal, você tem para esses fundos, todos eles, alguns documentos importantes aqui, ó, que você pode ver, né? Depois você, se quiser ler isso aqui, eu acho bastante válido, mas eu já vou filtrar para você aqui aonde você deve ir para ficar mais fácil o entendimento. Tá? Você tem, ó, a lâmina, o regulamento, o relatório, o desempenho do fundo, outras informações. Então, olha só, já é um primeiro filtro que você tem para investir em fundos de investimento. Primeiro, qual a estratégia que você tem, né? Marcão, eu tenho uma estratégia de investir em fundos de renda fixa. Eu tenho estratégias de investir em fundos de renda variável, tá? Em fundos de crédito privado, em fundos de multimercado, etc, etc. Então você já começa a filtrar, né? Olha, eu quero um fundo de multimercado que não tenha taxa de performance. Eu quero um fundo de renda fixa que até tenha um pouco de taxa de performance, né? Então você começa a bolar uma estratégia, e é isso que é o legal do mercado, né? Depois eu vou explicar para vocês em mais detalhes ali. Um outro fundo aqui, por exemplo, ó, em aplicação mínima de R$1.000, a movimentação mínima de R$1.000, ou seja, você não vai poder ficar colocando R$500 nesse fundo. Você investe 1.000 ou você não investe, ou você movimenta 1.000 ou você não movimenta. Aí a liquidação da aplicação, ó, o resgate aqui também, ó, em D mais 6, olha só. Já é um pouquinho mais difícil de você resgatar a grana desse fundo. Por quê? Porque ele só cai uma semana depois, né, praticamente ali. Então, lembra que eu te falei da ideia das estratégias? Você trabalhando com estratégias operacionais ali para sua gestão de carteira, você vai entender, se falar, Marcão, eu preciso da grana que esse fundo vai me oferecer, eu preciso dela em menos tempo. Né? Talvez é para uma emergência que eu vá resgatar esse fundo, então em D mais 6 para mim não rola. Tem que ser em D mais 1, tem que ser em D mais 2, em D mais 3, etc. Então é uma outra ideia que você também pode se ater. Taxa de administração, valor da cota, taxa máxima de administração, performance, olha que legal. Esse fundo já é indexado ao IMA da classe B, né? IMAB, o índice MA geral. Você consegue esses índices lá no site do IBGE, no site da Ambima, é super facinho de achar as referências aí desses índices, tá? É meio complexo, porque ele poderia explicar para você assim, ó, fala assim, olha, 6%, 7%, 8%, mas ele deixa também o benchmark nesse componente variável, tá? E aí você tem os limites dos horários aqui para poder fazer as aplicações. Tá, e aí você tem aqui o CNPJ, etc. E as mesmas coisas. Na prática, pessoal, independente de onde você invista, né, por qual corretora você invista, os documentos e as informações básicas de um fundo de investimento para você ter o seu primeiro filtro já são desse nível. Já são desse nível que não tem grandes dificuldades que você vai encontrar não. Olha só, eu vou abrir aqui uma lâmina de um fundo desses. Eu vou começar pelo um fundo de investimento em ações aqui, ó. Esse fundo que é o Joly Value, fundo de investimento em ações. Ó, você tem aqui, ó, o fundo FIA, tá? Fundo de investimento em ações. Olha que legal. Você tem no documento do fundo, o que eu baixei aqui? O que é isso? É a lâmina do fundo de investimentos. Lembrando, pessoal, que embora eu possa fazer recomendações de fundo de investimento, não vou recomendar nenhum desses para você. Eu vou só te apresentar para você poder montar a sua estratégia. Não esquece que tenha você dinheiro na renda fixa ou na renda variável, os fundos vão investir também nesses dois horizontes. Então cuidado para você não ficar muito exposto num tipo de investimento que você não quer. Então vou te dar um exemplo. Você tem uma carteira de ações lá com as 10 mais ações indicadas pelo Marcão, por exemplo. E aí você vai comprar um fundo de ações, você vai estar alocando todo o seu capital em renda variável. Você fala, putz, Marcão, eu errei, eu queria ter comprado um pouquinho ali de renda fixa, um pouquinho de fundo multimercado. Ou seja, cuidado para você não investir no lugar errado quando você for investir. E aí eu vou te explicar como é que você olha esses detalhes. Presta atenção aí. Falando um pouquinho do fundo de investimento em ações, você tem aqui o objetivo e a política do investimento. Então, olha só, ele está orientando você aqui que o objetivo do fundo, olha só, o principal objetivo do fundo, presta atenção aqui, ó, é investimentos
né, é gerar retornos consistentes a longo prazo. Na primeira linha da lâmina do fundo você já coloca, já é deparado com essa informação. O que isso representa para você? Representa o seguinte, que se você estiver procurando investimentos de curto prazo, naquela especulação do mercado, esse fundo não é o recomendado para você. Por quê? Porque o objetivo, a política do fundo é outra. Para você fazer isso, então é melhor que você opere ações diretamente. E aí você tem a escola que o fundo é baseada, nesse caso aqui é fundamentalista, etc, etc, né? Investimento em valor, né? Então você tem outras informações, né? Ele não usa derivativos para alavancar a carteira, tá? Então você já vai se deparando com outros termos que eu já ensinei você, né? O que são os derivativos? São as opções, tá? Então ele não mexe com alavancagem, ele entra com, vamos dizer assim, com capital próprio e deu. Então você vai ter outras informações aqui referentes ao fundo. Então estou falando aqui, ó, de pessoa, o público-alvo dele, né, pessoa física e jurídica, né, que busca sólido investimento em renda variável. Aí você tem aqui as características do fundo, que são aquelas mesmas que eu te mostrei lá na lâmina, só que no caso desse é para o fundo, esse Joly, né, fundo Joly, fundo de investimento em ações. E olha que legal, ele mostra para você, tá, também, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, ó. Ele mostra para você o desempenho do fundo através de um gráfico muito simples. Então, olha só, um fundo de investimento em ações comparado ali ao Ibovespa, tá? Então você tem o fundo aqui na linha verde, e o Ibovespa na linha vermelha. Então tá aqui, ó, tá aqui a comparação do fundo graficamente para você ver essa queda que você está vendo bastante grande aqui, tanto no Ibovespa quanto no fundo, é a crise do coronavírus. Descendo um pouquinho, ele vai te mostrar, deixa eu tirar um pouquinho do zoom agora, né, que ficou muito grande. Ele vai te mostrar a comparação desde o ano que o fundo tem histórico aqui, então 2007, né, 2014, 2016, até meados de 2020, né. Eu peguei a lâmina desse fundo aqui faz algum tempo. Não estamos aqui, nós estamos hoje no mês 6, né? Então, se você pegar a lâmina atualizada desse fundo, ele já vai ter colocado alguma coisa aqui, ó, 2 colunas a mais. Mas para o nosso exemplo aqui é suficiente. Então, ele vai te mostrar, por exemplo, a carteira, né? A concentração da carteira do fundo, né? Das top 3, top 5, top 10, top 15, ou seja, vai mais informações aqui para você poder entender. E olha que legal, outras informações, o quanto ele esteve acima do benchmark, quantos anos ele esteve abaixo, qual a maior rentabilidade do fundo, qual foi a menor, né? Então ó, você percebe aqui que na questão das rentabilidades, olha só, ele é um pouquinho parecido com o Ibovespa, né? No caso, ele é um beta talvez um pouquinho maior que 1, né? Ou seja, quando o Ibovespa, deixa eu fazer a linha aqui, enquanto o Ibovespa subiu 16, 17%, o fundo subiu 19%. Quando o Ibovespa caiu, vou arredondar para 30% aqui, ó, o fundo caiu 39%. Então ele é um pouco mais agressivo do que o Ibovespa. Começa a ter esse discernimento. Aí tem as rentabilidades. O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Concentração setorial, tá? Já mostrei isso em outros vídeos, mas vou reforçar aqui com você. No mês 1 de 2020, esse fundo, tá? Ele tinha a grande maior parte dos seus recursos em ação do consumo, né? Depois construção civil, depois locadoras de automóveis e muito pouca coisa concentrada ali, ó, em energia elétrica. É importante você que está investindo em ações ter esse discernimento do que o fundo, onde o fundo está sendo investido, onde o gestor do fundo está alocando os recursos do fundo, para quê? Justamente para falar, para você ter aquilo que eu falei no começo, né? Não ter tão grande impacto na sua carteira com relação ao investimento que o fundo faz. Então vou dar na prática um exemplo para você. Imagina que você está posicionado lá na sua carteira em Magazine Luiza, Lojas Renner e Movida, por exemplo, 3 ações ali na sua carteira. Olha só, o fundo ele tem basicamente as mesmas ações do mesmo setor que você tem. Então você está posicionado em Magazine Luiza, o fundo provavelmente também esteja. Por quê? Porque o foco desse fundo é trabalhar com ações de comércio. Você está posicionado, por exemplo, em Movida, o fundo provavelmente também tem a Movida na carteira, tá? Significa o quê? Que a sua exposição ao risco de mercado é bastante grande, beleza? Bastante grande. E aí tem as outras informações aqui do fundo para você poder olhar. Legal? Esse é o primeiro olhar que você tem que ter para o investimento em fundos de investimento, pessoal. Vou passar por um outro fundo aqui para você poder acompanhar. Tá? Um fundo agora é do Banco da Ecoval, né? Essa lâmina também é do mês de março, e aí você já aprendeu ó, que o FIA é o Fundo de Investimento em Ações, e aí você tem ó,
que o fundo de investimento em ações, olha só, esse aqui já é diferente, ó. Ele proporciona retornos de médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Então a maneira principal é em alocação com ações, com uma gestão ativa, ou seja, o gestor está ali olhando para os fundos, tá? E diversificando essa estratégia. Aí no resto é a mesma coisa, você tem o público-alvo, você tem ali a política de investimento, você tem a rentabilidade dele comparado ao benchmark, que no caso aqui é o Ibovespa, né? E aí você tem informações sobre a cotização, taxa de performance, administração, etc, etc. E aí, ó, concentração setorial também. Antes disso, né? Impostos aqui, ó. Impostos, para você poder entender como é que funciona, isso vai impactar o seu rendimento. E aí você tem também, ó, a concentração da carteira do fundo, né? Nesse caso aqui, esse fundo está bem concentrado nos índices do mercado, né? Depois passando ali pelos bancos, pelo setor de petróleo e gás, pelas ações de varejo, seguradoras e assim por diante. Então você pode ter também uma outra participação. Lembra que esse primeiro fundo que eu mostrei, ele estava posicionado aqui, ó, em empresas do comércio, construção civil e locadora como principais atrativos? Ó, transportes para esse fundo aqui está lá para trás, ó. Tá lá para trás, né? Energia elétrica os dois não tem. Deixa eu ver aqui onde era de novo, era construção civil. Vamos procurar a construção civil. Construção civil ele acho que nem tem, deixa eu ver. Consumo, energia, não tem, ó. Tá bem para trás, tá? Mas ele entra aqui bastante forte com bancos, né? Com ações de petróleo e gás. Então olha só, você já começa a ter a diversificação do seu investimento por aqui. Vamos mais uma. Vamos falar aqui de mais um fundo de investimento para você. Eu abri, vou pegar esse aqui, ó. Vou dar uma concentrada em fundo de investimento de ações. Esse fundo também, ó, tem a ideia de proporcionar a médio e longo prazo ganhos aos cotistas. Ele vai trabalhar com análise fundamentalista num horizonte de mais longo prazo. Aí você tem, ó, lembra que eu te falei na aula passada sobre os perfis de investimento? Aqui você também tem, ó, o horizonte de investimento, a liquidez, a volatilidade, tá? Um é longo, o outro é alta, o outro também é alta. Isso vai mexer com o seu risco, de maneira geral. Você tem o fundo que é focado aqui nos dividendos, então ele está com um desempenho X e o Ibovespa com um desempenho Y, para você poder comparar. Tem aqui, ó, análise setorial, olha só, alocação da carteira, tá? 22% da carteira desse fundo está no setor bancário, olha só. Então, você fala assim, Marcão, eu vou comprar esse fundo e vou comprar o fundo do Ecoval, esse que você mostrou anteriormente. Olha, você vai estar bem exposto ao setor elétrico, ao setor financeiro, ó, porque esse fundo tem bastante coisa em banco, tá? Opa, tá aqui, ó. E esse outro fundo também tem bastante coisa em banco, tá vendo? Então você mexe com o risco da sua carteira baseado ali, tá? Falar, poxa, então talvez não seja legal comprar um pouco do outro. Olha, ele já tem mais capital no setor elétrico, ou seja, é um fundo focado em dividendos. Quais são os setores que mais pagam dividendos? É o setor elétrico, é o setor financeiro, é o setor da construção civil, ou seja, você começa a ter informações, papel e celulose, tabaco e afins. Saneamento, você tem aqui as informações, né? Então você começa a já entender, olha, é um fundo mais voltado para médio e longo prazo, focado ali em dividendos, etc e tal. Aí você tem a rentabilidade do fundo, as mesmas informações que eu te falei, ó, aplicação mínima, nesse caso aqui é R$100, não tem taxa de entrada nem saída, você tem o patrimônio líquido do fundo, ó, que é importante se olhar também, horário limite, tributação, etc. Vamos passar por mais um fundo aqui, ó. Esse fundo agora é administrado pela Modal, só para a gente entender. Esse fundo, pessoal, ele é agora, ó, um fundo multimercado de crédito privado. Saímos do horizonte exclusivamente de ações e estamos agora num fundo mais voltado ao crédito privado, a um fundo que diversifica ali as suas ideias. Então você tem lá o fundo investimento a investidores que têm horizonte de médio e longo prazo, e olha só que legal, ele busca retornos superiores a 100% da taxa média, ele só descreveu a taxa aqui, mas é 100% acima do CDI.
E aí você tem a ideia aqui de como o gestor busca. O gestor busca parte da sua política de investimento na manutenção de uma carteira de títulos com um prazo médio superior de 365 dias. Ou seja, teoricamente é uma gestão não tão ativa assim, teoricamente, né? Então ele mantém o fundo ali mais ou menos por um ano e vai fazendo os seus pequenos ajustes. Aí você tem o rendimento do fundo, né? Completamente diferente, tá? do rendimento do fundo em ações. Completamente diferente do rendimento de fundo de ações. Ele é um fundo que acompanha bastante o CDI, ó. Olha só, né, o CDI e o índice mais ou menos, e o fundo na mesma configuração, tá? Aí você tem aqui, agora eu vou ter que dar um zoom, né? Senão não vamos enxergar. Ó, você tem aqui, ó, as informações, quando o fundo começou, investimento inicial, investimento mínimo, prazo de carência, e tem as informações como você já tem aprendido aqui. Tem a questão do menor risco ou maior risco. Olha só, bem diferente daquela ideia das ações, né? Enquanto a gente trabalhava lá nas ações com um fundo de maior risco, alocando boa parte dos investimentos em ações, esse aqui, ó, é de menor risco. Então é uma ideia para você diversificar também os seus investimentos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui do nosso zoom, e aí você consegue também ter essa informação, tá? Sobre a gestão do fundo, onde que está posicionado ou não. Vou passar por mais um, tá? Essa lâmina desse fundo aqui não é tão bonitinha assim. Ih, deu ruim aqui na minha lâmina. Vou passar pelo outro, então. Olha só, esse fundo de investimento aqui, ó, ele com o tempo você vai aprendendo, né? Aqui, ó, a sigla dos fundos, tá? O FIC-FI. O que é o FIC-FI? Ó, Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado. Ou seja, ele é um fundo que compra outros fundos, entende? E ele é multimercado. Então você vai trabalhando também com as lâminas, né? A publicação, o gestor, ou empresas que trabalham direta ou indiretamente, a parte jurídica do fundo. Ou seja, tem ideias aqui para você ler. Basta ler a lâmina que você vai ter informação. Olha que legal, a parte B aqui do fundo, ó, da lâmina, né? O fundo pode aplicar em ativos no exterior, não pode, tá? Pelas regras do fundo desse em particular não pode. Você fala, Marcão, eu queria um fundo que aplicasse no exterior. Então não vai ser esse fundo que você vai escolher. Você vai aplicar crédito privado, até 20%. Aplicar tudo em um único fundo? Pode também. Usar derivativos, que são as opções para defender a carteira? Não. Não. E alavancar-se até o limite de 100%. Então você tem até a instrução aí da CVM. E olha que legal, tem as condições de investimento, como eu te falei, né? E o que eu quero te mostrar, deixa eu ver se esse fundo tem aqui. Tem, ó, composição da carteira. Olha que legal. Também para um fundo mais voltado a multimercado, mais voltado ali em renda fixa, né? Você vai ter a mesma informação. Olha, um fundo multimercado, a grande característica dele é essa. Ele investe em ações, no caso aqui, vou arredondar para 2%, tá? Ele defende uma vírgulazinha disso com derivativos, né? Ele opera aqui, ó, Tesouro Direto, títulos públicos federais, ó, grande parte do rendimento dele vem de títulos públicos e operações que são compromissadas e lastreadas em títulos federais também, ou seja, é um fundo que opera basicamente, tá? Basicamente o Tesouro Direto. Então, completamente diferente lá do fundo de ação. E também completamente diferente de um fundo imobiliário, por exemplo. Tá? Em outros vídeos eu vou passar aqui para você sobre os demais fundos de investimento. Legal, pessoal? Vou encerrando essa aula por aqui. Eu acho que ficou bem ilustrativa e bem legal. E aí não deixa também de se inscrever e acompanhar os demais vídeos. Valeu, um abraço e até mais.